Olá, meus queridos alunos. Depois de um tempo sem nos falarmos, nós estivemos viajando e durante as nossas viagens não tivemos oportunidade de postarmos novas aulas do nosso curso. Mas já estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso curso intensivo de teologia, falando sobre o livro de Levítico. Nós já vimos anteriormente um pouco sobre o nome do livro, a autoria, a data e o aspecto religioso. Hoje vamos começar a falar um pouco sobre o propósito do livro, a importância do sangue e os sacrifícios registrados no livro de Levítico. Bom, o livro trata-se de uma convocação ao povo para a santidade pessoal. Afinal, este povo é um povo santo que pertence a um Deus santo. Portanto, Deus está convocando o povo de Israel à santidade, a santificar-se, a fazer as coisas à maneira de Deus. E um aspecto muito importante no livro de Levítico é o sangue. Nenhum livro no Antigo Testamento dá mais importância ao derramamento de sangue como meio de remissão dos pecados do que Levítico. Razão porque esse livro aponta diretamente para o sacrifício de Cristo em favor dos nossos pecados. Aprendemos muito sobre o sacrifício de Cristo na cruz por nós através do livro de Levítico. Todos os tipos de sacrifícios apontam tipologicamente para um aspecto do sacrifício de Cristo. Então vamos fazer uma breve avaliação dos sacrifícios que são feitos no livro de Levítico. Embora a literatura levítica não estabeleça uma ordem sequencial dos sacrifícios, eles são dispostos da seguinte maneira. Nos capítulos 4 e 5 de Levíticos, vamos encontrar a oferta pelo pecado e pela culpa. Este sacrifício era obrigatório a todo o povo, pois implicava a oferta pelo pecado individual. Consistia de um boi, no caso do sacerdote, de um cabrito, no caso de um príncipe, ou de uma cabra, no caso de um membro do povo. Oferecia-se a Deus uma porção gordurosa das entranhas e o restante da carne era comido pelos sacerdotes e suas respectivas famílias. O ofertante não participava desta porção. Aí nós teremos a oferta do holocausto, que está lá no capítulo 1 e também no capítulo 6, do versículo 8 a 13. Este sacrifício era de consagração. O holocausto é uma oferta de consagração. Ele sempre acompanhava o anterior, ou seja, a oferta pelo pecado e pela culpa. Jamais uma pessoa oferecia apenas o primeiro. Então a pessoa nunca chegaria e faria uma oferta a Deus pelo pecado ou pela culpa sem depois fazer um holocausto, que seria a oferta da consagração. Sua oferta era um animal macho, sem defeito. Podia ser um boi, bezerro, carneiro, cabrito, pombo ou rolinha, dependendo das posses do ofertante. A oferta era inteiramente queimada ao Senhor. Aí nós temos a oferta pelos sacrilégios, que se encontra no capítulo 5, versículos 14 a 16. Elas serviam para propiciar as transgressões específicas, quando era possível a restituição dos danos causados a alguém, sendo calculados em 6/5. Oferta somente carneiro. Oferecia-se a Deus uma porção gordurosa das entranhas e o restante era comido pelo sacerdote no pátio, não cabendo ao ofertante nenhuma porção. As ofertas pacíficas, que estão no capítulo 3, versículos de 1 a 17, incluem votivo e volitivo. Essas ofertas eram tríplices, porque envolviam sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão e sacrifício pela paz. Tratava-se de sacrifício de gratidão a Deus por bênção recebida e ao mesmo tempo de comunhão com Ele. A oferta podia ser um animal macho ou fêmea, sem defeito, que variavam entre boi, carneiro ou cabrito. As partes gordurosas e o restante eram administrados, o peito para o sumo sacerdote e a coxa direita dianteira para o sacerdote, que
que podia comer em qualquer lugar que fosse limpo. O restante podia ser comido pelo ofertante no mesmo dia, desde que fosse no pátio do templo. O sacrifício votivo era o sacrifício de voto feito ao Senhor por uma bênção ou libertação já obtida. Os critérios da oferta eram iguais ao anterior, permitindo-se ao ofertante comer a sua parte no primeiro ou segundo dia. O sacrifício volitivo era um sacrifício voluntário, exprimindo amor e gratidão a Deus, sem necessariamente ter uma causa que o originasse. Esse foi o tipo de sacrifício que Davi ofereceu a Deus no campo de Araúna, seu amigo. A oferta podia ser animal macho ou fêmea, incluindo boi, carneiro, cabrito. Pequenas imperfeições eram toleradas nesse tipo de sacrifício. E as porções, tanto do sacerdote quanto do ofertante, eram iguais às anteriores. O livro de Levítico também traz outros tipos de sacrifícios. O sacrifício de manjares, que se encontra no capítulo 2, do verso 1 ao 16, consistia de um sacrifício que não envolvia sangue. O ofertante trazia uma porção de flor de farinha, a melhor farinha, uma porção de azeite e entregaria ao sacerdote, que misturava as duas porções fazendo uma massa. Depois ele jogaria sobre aquela massa de pão ou bolo, como a chamavam, uma outra porção de azeite. Como comenta Mackintosh, famoso teólogo do século XIX, enquanto todos os sacrifícios de sangue tipificam Jesus em sua morte, este o tipificam em vida. Ele é o pão da vida, que foi concebida por obra e graça do Espírito Santo, representado no azeite. Quando o pão da vida era adulto e foi ao Jordão para ser batizado por João Batista, recebeu a segunda porção do azeite precioso no instante em que o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de uma pomba. O livro de Levítico também nos fala sobre o grande dia da expiação, no capítulo 16, e também no versículo 23, no capítulo 23, do versículo 26 ao 44. O grande dia da expiação. Esse dia era para cobrir os pecados daqueles que nunca vinham à casa de Deus para oferecer seu sacrifício. Então foi instituído um sacrifício pela nação, a qual consistia de 2 bodes expiatórios. Como que se dava essa cerimônia? 2 bodes eram oferecidos, sendo um para Jeová e o outro para Azazel. Essa palavra Azazel, ela tem uma tradução incerta. A Bíblia o apresenta como emissário. Representantes do povo traziam os 2 bodes iguais que eram sorteados através de 2 tabletes de madeira de ébano, um tipo de madeira preta, com as respectivas inscrições Iavé e Azazel. Decidida a escolha, punha-se um cordão vermelho sobre o pescoço do que seria sacrificado e um cordão dourado sobre o emissário. Arão punha as mãos sobre o que seria levado para o deserto, representando a remoção dos pecados do povo. O sangue do bode expiatório era posto numa bacia e levado pelo sumo sacerdote para o Santo dos Santos. Molhando o polegar direito na bacia, ele aspergia sobre as 4 pontas do propiciatório, que é a tampa da arca. Então ele aspergia este sangue 7 vezes sobre as 4 pontas do propiciatório. Daí vem a palavra propiciação. Foi o que Jesus fez por nós, quando entrou no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Este sacrifício acontecia somente uma vez a cada ano, de acordo com Levítico, capítulo 16, do versículo 15 até o 34. Então, queridos, estes eram os sacrifícios, esses eram as ofertas que foram estabelecidas pelo livro de Levítico. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as festas, e vamos falar também
sobre o livro da lei, encerrando essa nossa série sobre o livro de Levítico. Um grande abraço a você, meu querido aluno. Tenha uma semana excelente e que Deus possa abençoá-lo ricamente. Até a nossa próxima aula. Deixo um abraço a todos em nome de Jesus.